Processo de fabricação, operação, rotomoldagem. Ele é classificado com processo com adição de material em volume. Normalmente o tipo de material é polímero. Temperatura de trabalho é igual ou maior à temperatura de fusão. Então, por definição, a gente tem que a rotomoldagem é um processo de transformação de termoplástico que pode estar num estado sólido ou líquido. E normalmente fabrica-se peça sólida oca, tá? Em grande parte dos casos, as dimensões geométricas das peças são relativamente grandes. Na operação de rotomoldagem, a gente tem aqui o material colocado dentro do molde, executa-se a rotação e transformação do material, o molde vai para dentro do forno, o material é fundido, retira-se o molde, ocorre a refrigeração, extrai-se a peça dentro do molde, peça pronta. Uma visão geral dos aparatos da rotomoldagem. A gente tem aqui um croquis que mostra uma relação de transmissão da máquina de rotomoldagem. Nessa montagem a gente nota que existe um movimento de translação e de rotação. Aqui o material ganha as paredes do molde durante esses movimentos. E aqui a gente tem um exemplo de um molde fechado, utilizando para isso um grampo para fixar o molde. E esse molde ele pode ser um molde fabricado em alumínio, aço ou alumínio usinado. Fases da união das partículas. A gente tem aqui três fases, A, B e C. No A, a gente tem as partículas do material em contato. Em B, já ocorre a interface do material, temperatura no ponto de fusão. No item C, formação final entre ambas as partículas. E esse processo se dá técnica denominada de sinterização, de a ocorrência de ação da coalescência, ou seja, adesão e densificação de fusão das partículas do material termoplástico. O processo de rotomoldagem divide-se em 4 etapas, A, B, C e D. Em A, a gente tem o carregamento do polímero dentro do molde. Em B, ocorre aquecimento do molde dentro do forno. Em C, o resfriamento. E em D, a extração da peça dentro do molde. Exemplos de aplicações. A gente tem uma lixeira, uma caixa de lixeira com rodízios e um reservatório de líquido. Algumas observações. É um processo de médio volume, aproximadamente 200 peças. A relação ao seu tamanho, as peças rotomoldáveis podem ter paredes finas, que as peças obtidas por outros processos. Processamento de baixa pressão, isso elimina tensões e promove rigidez e resistência. E com isso pode-se produzir peças de parede dupla preenchidas com espuma. Isso pode obter produtos que necessitam ter uma resistência alta e boas propriedades de isolamento. Grato pela visualização.